Olá, seres amados e iluminados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de uma inscrita aqui do canal. E ela fala o seguinte: por favor, me chama aí de Maria, porque Maria é a mãe de Jesus e ela teve vários enfrentamentos aí na vida, assim como eu. E a história de hoje é sobre memória auditiva e mostra também que a infância pode ser algo maravilhoso ou pode ser algo muito cruel para algumas pessoas. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal Notas de Sabedoria, curte os vídeos, ativa o sininho para ajudar aí o nosso canal a crescer. Então, os sons, eles têm uma importância muito grande na nossa vida, né? Tanto dos animais quanto dos seres humanos. Então, muitas vezes você escuta lá uma música, lá, né, durante a tua história, e essa música, ela vai ficar ali guardada na tua memória auditiva. E aí, quando você sempre escuta aquela música, você lembra ou do teu pai, ou da tua mãe, ou de alguém querido, ou de um romance que aconteceu. E a história da Maria tem muito a ver com os sons da natureza e essa memória auditiva. E eu vou contar agora para vocês. A Maria tinha 5 irmãos, né, e os pais. Os pais da Maria sempre gostavam de se reunir com muitas pessoas, né, e acampar, fazer churrasco, né. E aí, um certo dia eles falaram: vamos acampar. E aí, perto ali de um rio muito bonito. E eles foram acampar, né? Só que sempre essas reuniões eram regadas a muita e muita bebida. Então esses pais, né, começaram a beber e fazer um churrasco e tal. Quando chegou a noite, os pais, eles beberam muito e foram dormir em uma barraca, junto com os filhos menores. A Maria foi junto com os outros irmãos, os maiores, né? E deitou-se lá na barraca. Quando foi assim de madrugada, um homem de lá, amigo deles, né, que estava com a família lá, entrou na barraca da Maria. E aí fechou a boca da Maria e abusou dela. No momento que ele estava aí fazendo o abuso, né, molestando a Maria, ao fundo ela escutava, né, o barulho da água. E ela foi um momento assim desesperador realmente para Maria. Então esse homem saiu bêbado de lá e foi para a barraca dele. E nesse momento a Maria, ela ficou muito assustada e foi lá na barraca dos pais. E os pais gritaram com ela, mandaram ela dormir, porque eles estavam realmente alcoolizados no momento. No outro dia, a Maria foi até os pais novamente, querendo contar aquela história que aconteceu com ela. E então o pai, bruscamente, não acreditando na Maria e nem a mãe, né, e o pai falou: você vai ficar quieta, cale-se, cale-se para sempre. Nesse momento, a Maria deu assim um choque emocional nela e ela parou de falar. E cada vez que a Maria escutava ou o barulho do chuveiro, ou o barulho lá na pia da cozinha, qualquer que fosse o barulho de água, a Maria entrava em desespero. Então naquela época não tinha inclusão e a mãe levou ao médico, o médico falou que talvez poderia ser autismo e eles retiraram a Maria da escola. Então resolveram nunca mais levar a Maria nesses passeios assim, né? A mãe por querer esconder a Maria, então deixava a Maria com a madrinha dela. A madrinha percebeu que alguma coisa tinha relação com a água e até tentou falar com a mãe. A mãe falou sobre essa história que a Maria tinha, mas se achava que era mentira da Maria. Então a madrinha ficou investigativa naquele momento, né? E certo dia os pais da Maria foram no churrasco e ao voltar desse churrasco eles estavam alcoolizados, sofreram um acidente de carro e então a mãe e o pai faleceram e mais um irmão da Maria. E aí o que aconteceu, né? Nesse meio tempo, eles resolveram dividir as crianças entre os irmãos e a Maria ficou com a madrinha. Dividiram também os bens para cuidarem dessas crianças, né? A madrinha, então, ela ficou ali olhando a Maria e falou: não, eu vou buscar ajuda para essa menina e vou até o fim. Então levou fazer várias terapias, levou ela nos médicos, onde a madrinha sabia que tinha alguma coisa, né, que poderia ajudar a madrinha a ir. Mas foi através da musicoterapia
que ela conseguiu? Porque a Maria era auditiva, né? Então, as pessoas auditivas, elas tendem a isso, né? A escutar os sons, e esse tratamento da musicoterapia foi ajudando a Maria, junto com outros tratamentos, né? Que ela precisava durante a vida. E aí, até que um dia a Maria falou. E conseguiram, né? Conseguiu voltar a estudar, conseguiu fazer todas as questões que ela tinha deixado para trás, segundo, né, o que ela tinha deixado, porque os pais não acreditaram nela. Então a emoção foi tão forte em relação a isso e ao som, né, linkado àquele som de água, que a Maria parou de falar e aquele som trazia aquela lembrança horrível para ela. Então muitas vezes, assim, quando a gente escuta uma música ruim ou alguma coisa, um som que faz mal, às vezes é a memória auditiva aí de alguma situação ruim que aconteceu conosco. Então é importante buscar isso para poder ter esse melhoramento, né? E a madrinha ali ajudou ela nesse caso. Então a Maria se curou, depois teve filhos, e a história dela me marcou bastante, porque muitas vezes na vida se tem uma crença, né, que criança mente, que criança não fala a verdade, né? E nem sempre é assim. As crianças são muito inteligentes, e as crianças, elas não são inferiores como muita gente, né, fala assim, a criança não sabe de nada. A criança, ela sabe muitas coisas. Então nesse momento a Maria, ela quis partilhar com os pais, e essa é uma responsabilidade muito grande que nós temos, ouvir os nossos filhos, entender o que está acontecendo com eles, a mudança de comportamento deles, prestar atenção, né? Essa é uma história que acontece aí muito pelo Brasil afora, e muito se tem discutido hoje sobre isso, né? Então, prestar atenção nas crianças é o grande, vamos dizer, a grande lição dessa história, né? Prestar atenção nos filhos, ouvir os filhos, para que não aconteça mais esse tipo de situação que aconteceu com a Maria, né? Que é uma situação difícil, uma situação de dor, né? Como pode um ser humano, né, fazer isso com uma criança e acabar com a vida dela? Porque acabou, ela, grande parte da vida, ela, né, ficou ali presa, sem conseguir falar, dentro de uma emoção tão ruim, tá bom? Então hoje a história que eu trouxe aqui é justamente para isso, para a gente repensar nisso, o quanto a infância tem a ver com a nossa vida, né? O quanto os sons, eles são importantes para a nossa vida. Eles têm muito a ver aí com a nossa história, então a gente tem que prestar atenção nesses sons que nos fazem mal para retirar, porque nós temos vários tipos de pessoas, né? Tem a pessoa auditiva, a pessoa visual e o sinestésico. Por exemplo, o auditivo, ele aprende através dos sons, né? Então, a pessoa auditiva, ela tem que escutar músicas que a incentivem, ela tem que escutar audiobook, ela tem que escutar palavras positivas. Então, muitas vezes, quando você fala aí palavras negativas para o seu filho e ele é auditivo, aquilo assim é como uma tatuagem no subconsciente dele, porque ele aprende ouvindo, entendeu? Agora, por exemplo, o sinestésico, através dos cheiros, ele aprende pelo cheiro. Por isso tanta criança tem aí dificuldade na escola, porque muitas vezes não tem esse estímulo para essas crianças que são sinestésicas, que aprendem pelo cheiro, que aprendem pelo tato, né? O visual, que aprende apenas vendo, observando. Então, nós somos pessoas muito complexas aí, como um todo. Mas eu queria agradecer muito essa história da Maria. Foi assim uma história linda que ela partilhou também, que foi uma história dela de superação, né? Porque apesar de ninguém ter acreditado nela, na vida Deus colocou alguém que acreditou nela. E isso é importante. A gente tem anjos aí muitas vezes escondidos aí na vida. E que muitos anjos aí apareçam para você também. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. Se você quiser partilhar a sua história também, manda pra gente aqui, que a gente conta no canal, tá bom? Um grande beijo, agradeço do fundo do coração as pessoas que estão nos seguindo, que estão mandando mensagens, tá? Um grande beijo.